A gente volta agora então, Staniel, é isso? Acabei de falar, a gente colocou aqui no comecinho do programa do veredito que foi dado, né, no julgamento de ontem, né? A juíza bateu o martelo, sentenciou e condenou o Gustavo Teixeira a 16 anos de prisão por ter feito isso daqui, ó. Com o taxista, com o pai de família, com o marido, fez isso. Atirou várias vezes contra o Paulo Damião, que sem reação nenhuma morreu ali mesmo, dentro do carro. Ontem foi o fim de julgamento, quase 13 horas. Bora lá falar com a Glaucinha Araújo, que ela tá aqui, ó, ao lado da esposa e da filha também. Oi, Glaucinha, bom dia para você, bem-vinda. Isso, João, bom dia para você, querido, bom dia para quem está com a gente no Correio Manhã. Um julgamento bem longo, difícil para a família, né? Porque a gente sabe que eles estão esperando por isso desde 2019, porque esse crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2019, quando o taxista estava lá trabalhando em um supermercado no Bessa. Foi fazer aí uma manobra para sair da vaga, que era vaga destinada para ele. Quando ele estava fazendo esta manobra, como vocês estão vendo as imagens aí em casa, o que aconteceu? O corretor de imóveis que vinha em um carro de aplicativo achou que ele estava demorando muito. Desceu do carro e imediatamente foi na direção do taxista e atirou contra ele. Ele ainda foi levado para o hospital de emergência e trauma, mas por conta da gravidade dos ferimentos não resistiu. E a família, desde então, ficava pedindo por justiça. Por quê? Porque esse homem que foi condenado a 16 anos de prisão fechada, né? Ele vai ter uma pena fechada. Ele, no dia que isso aconteceu, ele saiu com a arma na mão, bem tranquilo, caminhando até a casa dele. Resistiu aí durante mais de 3 horas. A polícia pedindo para que ele se entregasse, ele dentro de casa com a enteada e com a mulher. Na época até disseram que ele estava também mantendo elas como refém, então isso foi uma coisa que também assustou muito. Tudo isso passava na TV, era como se fosse uma imagem de um filme que a gente estava vendo, um filme de terror. Até que ele se entregou, foi levado para a polícia, ficou preso e aí foi toda aquela espera longa que ontem acabou depois da sentença do juiz. Eu estou aqui do lado da Francisca e da Jéssica, que a Jéssica é a filha e aqui a Francisca, a esposa. Como foi ouvir essa sentença? Bom dia. Bom dia. Foi muito bom escutar essa sentença, porque ele foi julgado, pegou os 16 anos. A gente queria que pegasse mais, que ele pegasse a pena máxima. Mas ele pegou os 16 e vai pagar pelo que fez. Quando você viu, porque quando ele entrou lá, quando entrou na sessão do julgamento, você estava também lá. Quando você viu, qual foi o seu sentimento naquele momento? Sentimento que a justiça fosse feita. Feito foi o que eu mais queria. Era que ele fosse condenado. É muito ruim. A gente não queria estar passando por nada disso, mas a gente está passando, então foi isso que aconteceu. E aí, naquela hora, falar aqui com Jéssica. Jéssica, você perdeu o seu pai, 42 anos, né? É muito jovem. E na época eu lembro de você falando, dando entrevista da sua dor também, que continua ainda muito presente, né? É uma dor que, claro, que não vai passar, que vocês perderam o pai de uma forma, você perdeu o pai de uma forma tão violenta. Quando o corretor de imóveis entrou, foi falar e alegava que tinha sido legítima defesa, qual o teu sentimento? De sem entender, sabe? Eu fiquei sem entender o porquê ele estava fazendo aquilo, porque eu tenho certeza que não foi aquilo que ele falou. Eu sabia que ele estava mentindo. Então, de nojo mesmo. De nojo, de olhar e
saber que ele estava mentindo na frente de todo mundo e que sabia que aquilo não era uma justificativa. Qualquer coisa que ele falasse não era uma justificativa. Que seu pai não era um homem violento, também não andava armado. Não, nunca foi. Meu pai, ele era o cara mais brincalhão da família. Ele que trazia alegria para onde estava. Ele que brincava com a gente. Se a gente tivesse triste, ele ia lá e animava. Meu pai nunca foi uma pessoa violenta, nunca foi uma pessoa agressiva. Nunca demonstrou isso, nunca. Então agora colocou um ponto final nessa história? Colocou. Graças a Deus, colocou um ponto final. E saber que ele vai continuar preso traz um alívio pra gente, sabe? Traz um conforto. Não vai trazer meu pai de volta. Nada que ele faça vai trazer meu pai de volta. Mas já é um alívio em saber que ele vai continuar atrás das grades, tá entendendo? Tá certo. A defesa do corretor de imóveis disse que vai recorrer da decisão. Aí como é que vocês recebem também essa notícia? Ele vai recorrer, mas com certeza vai ser negado, porque a crueldade que ele fez foi muito grande, né? Então não tem como um juiz soltar ele, né? Então ele tem que permanecer lá, porque o que ele fez foi muito grande. E ontem ele só fez mentir lá, somente. Só fez, ele pensava que o quê? Que os júris eram palhaços, que a gente também. A gente não somos palhaços, nem a justiça também não. Porque a vida dele só foi mentir. Certo. João, você tem alguma pergunta para fazer aqui para a Francisca? Quero sim, Glaucinha. Quero saber da dona Francisca e também da Jéssica o seguinte. Dona Francisca, eu falei agora há pouco e eu vou saber se a senhora compartilha da mesma opinião e da mesma preocupação minha. Ele já cumpriu 3 anos de prisão, correto? Foi preso lá em 2019, 3 anos preso. Agora recebeu a sentença de 16 anos. Mas a gente está no Brasil. A gente está no Brasil e, infelizmente, as leis aqui, ó, são uma porcaria. Essa é a verdade. Te preocupa também, dona Francisca, o fato dele ter cumprido 3 anos e não vai cumprir, acho que nem mais 3 ou nem mais 2 no máximo e já vai estar na rua? Isso preocupa a senhora, dona Francisca? Porque assim, moram na mesma cidade. Traz preocupação para a senhora? Sim, porque ele pode fazer com outros pais de família o que ele fez com o meu esposo. Porque também, João, ele a princípio ele ficou preso no presídio médio, sabe, aqui em Mangabeira. E por conta de indisciplina ele foi levado para o PB1. Então tudo isso também faz com que você fique com medo, não é? Sim, porque ele é uma pessoa extremamente violenta, não tem capacidade de ficar no meio da sociedade. Então, o lugar dele é permanecer lá, né? João, mais alguma pergunta? É isso, Glaucinha, é isso. Obrigado, viu? Agradeço aí a dona Francisca, agradeço a Jéssica também. Foi o que eu falei aqui, né? O Paulo Damião não volta mais, infelizmente. Só que esse homem tem que continuar preso, um homem que mostrou que não tem um mínimo sentimento, empatia, é um cara sem escrúpulos. Se botar um cara desse de volta na rua, a gente sabe do que ele é capaz. Porque antes, até falei na redação aqui, antes ele ostentando a arma, o ruim ia acontecer em breve. E aconteceu com a família da dona Francisca e também da Jéssica, lamentavelmente. Obrigado, viu, por atender a nossa equipe. Glaucinha, bom trabalho para você. Mostrava que uma hora ou outra, né, o ruim ia acontecer, porque na rede social ele já ostentava. Tem foto dele, Raminho? Ele ostentando a arma na rede social, e não era uma só, não. Olha o tamanho da arma que está na mão dele. Olha isso. O que é isso, Raminho? É uma calibre 12, é isso? Hein, Staniel? Quem tem de arma aí? É uma calibre 12? Ou seja, é uma arma de grosso calibre. E ele ostentando, e olha a cara dele, gente. Olha a cara dele. Sem a mínima empatia. Tem outra arma também ele segurando. Olha lá, ó. Agora um revólver, acho que é um revólver calibre 38, né? É um 8. É um 8. É assim, olha lá, um 8 na mão dele, ostentando ali, dando risadinha. Então tava na cara que uma hora ou outra ele ia fazer... É isso que você pensou mesmo, ele ia fazer isso. E fez.
Acabou com uma família, lamentavelmente. Que fique na cadeia, gente. Se fez, tem que cumprir a pena, não tem jeito. Agora o que me preocupa, repito, mais 2 aninhos, ele tá na rua. Ô, Rafa, cadê o Bill, hein? Ei, João, que oração, hein? Agora são 6 horas.